Olá, muito bem-vindos ao nosso canal, ao canal também da Web Rádio Amigo Espiritual. É um prazer muito grande estar com vocês novamente, quase que diariamente trazemos conteúdos com entrevistas, depoimentos, palestras e também, por que não, e como não, lançamentos de obras. Muitos livros têm sido lançados por autores que se dedicam à divulgação espírita pela escrita, pela literatura, tão fecunda como propicia a literatura mediúnica ou não. Espíritas e espíritos produzem muitos conteúdos e para nós é motivo de muita satisfação. E vamos, pois, trazer mais uma convidada hoje. Nós vamos falar com Luciana Moura, que é uma das organizadoras do recente lançamento da Casa Editora O Clarim e Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, Juventude Interrompida, que é uma coletânea de depoimentos de espíritos desencarnados nas mais diferentes condições e que vem trazer notícias do plano espiritual, inclusive como orientação. São jovens, desencarnaram na idade juvenil e juntos agora numa seleção dessas cartas psicografadas, vem trazer para nós depoimentos de suas experiências. E nós convidamos aqui a Luciana, uma das organizadoras do livro, para conversar conosco. É uma satisfação muito grande tê-la conosco e vamos então trazê-la para o nosso diálogo informal. Luciana, muito obrigado pela sua disposição. Bem-vinda. Orson, muito obrigada a você. Olá para todos os nossos telespectadores, não é o caso, né? Nós estamos falando de televisão, mas os nossos internautas, é uma super honra participar dessa conversa com você e falar um pouquinho desse livro que é tão importante para as nossas vidas, tem servido de inspiração para tantos jovens, famílias, educadores espíritas, e é uma alegria estar aqui. Poxa, que foco importante que você já deu aí, né? Para jovens, para famílias, nesse momento tão perturbador da história humana que nós precisamos mesmo de orientação. Antes de adentrarmos ao livro, Luciana, vamos conhecer a Luciana para os telespectadores, amigos, ouvintes e internautas que não conhecem a Luciana. Eu mesmo estou conhecendo a Luciana agora. Então é uma honra muito grande. Luciana, você é brasileira. Sou brasileira, mas estou vivendo nos últimos 3 anos na Inglaterra. Agora, por ocasião desse bate-papo, eu estou em Bristol, que é uma cidade que fica no oeste da Inglaterra. Mas sou capixaba, nasci no Espírito Santo, vivi a maioria absoluta da minha vida em solo capixaba, tendo a honra de ter conhecido o espiritismo na mais tenra infância, né? Ontem até a gente estava realizando um evangelho no lar aqui em Bristol, né? Um movimento espírita que é muito diferente, e isso aí vale até um outro dia de bate-papo. Mas a gente estava realizando aqui o evangelho no lar, e aí eu até fiz o seguinte comentário, eu falei, acho que a providência divina foi tão misericordiosa com a minha existência, né, com essa encarnação, que me ofereceu o espiritismo desde cedo, assim, eu nunca tive uma outra orientação religiosa que não fosse o espiritismo. E acho que isso que salvou, pelo menos em parte, a minha existência, né? E a consolidação da minha fé, porque a gente começa a enxergar o mundo desde muito cedo com olhos muito além do aqui e do agora. E isso faz uma diferença muito grande, né? A minha atuação no movimento espírita, inclusive, foi influenciada pelo fato de eu ter começado no movimento espírita ainda criança, e isso eu vou ousar dizer que é a maior misericórdia de Deus na minha vida, não tenho dúvida alguma disso. Que bom ouvir isso, né? Eu também sou espírita de infância e você referindo-se ao querido estado do Espírito Santo, o pequeníssimo estado brasileiro, né? Pequeno estado, mas eu já estive lá em Vitória, Vila Velha, Linhares e outras cidades do estado. Você era da capital ou era do interior do estado? Não, eu nasci em Vila Velha, né? Na verdade, nasci em Vitória, mas passei a minha vida inteira em Vila Velha, né? Trabalhava em Vila Velha, atuava no movimento espírita. Eu, na verdade, sou de uma casa espírita originalmente em Vila Velha, chamada União Espírita Cristã. Tem mais de 90 anos de existência. Assim, Já estive lá.
Já É, eu, esteve? eu me lembro de você participando, mas, enfim, né, É não nos muita coisa, né? conhecemos naquela oportunidade. Mas eu sou da União Espírita Cristã, participei das turmas de evangelização infantil, fui Olha, evangelizada na casa, depois fui do grupo de juventude, aí fui me inserindo no trabalho espírita, e depois, nos últimos anos, eu estava atuando na Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, né? Nos últimos 8 anos que eu estive no Brasil, eu estava atuando diretamente, fui vice-presidente de educação, vice-presidente de doutrina, e 2019 eu me desliguei da federação, foi quando, por ocasião da minha mudança aqui para a Inglaterra, mas parte do coração fica, né? Depois de saudades do tanta Brasil. história, Saudades do Brasil. muitas saudades diariamente, saudades assim, e Acompanhando, né? A notícia à claro, distância. claro, claro. E daqui a pouco a gente está de volta também. A vida é cheia de fluxos e Sim, sem temporadas, dúvida. né? Então, é isso aí. E é uma alegria ter tido a oportunidade, né, nesses 3 anos. Foi muito interessante. A nossa mudança para cá aconteceu junto com a pandemia, né? Eu cheguei aqui 2 meses antes do primeiro lockdown, sem imaginar nada que viria pela frente. Então, a nossa estada aqui por esses 3 anos não saiu nada conforme planejado. Tudo que a gente queria fazer foi diferente, mas foi de acordo com o que foi possível ser feito. E foi muito interessante conhecer o movimento espírita aqui, né? Conhecer como é que são as coisas, as dificuldades, as oportunidades, e passar até a valorizar mais algumas das características do movimento espírita brasileiro, que quando a gente está ali inserido, para nós é absolutamente normal, não é assim mesmo, e a gente não para pensar nas grandes bênçãos, né, que isso representa, e quando a gente vive uma outra realidade, isso fica muito patente, assim, é interessante. Que coisa interessante. Luciana, uma das perguntas que eu ia fazer, você já respondeu, porque eu ia perguntar como você se tornou espírita, mas você já disse aí que é espírita de infância, referindo-se inclusive a esta bênção como grande acontecimento da sua vida, né? E a gente sabe realmente da importância do espiritismo, grandeza e alcance para todos nós. Agora, você com toda essa experiência, tendo trabalhado inclusive na Federação Espírita do Estado, como é que surgiu a organização deste livro que é foco da nossa conversa aqui hoje? Como é que foi essa história? Bom, essa história começou em 2012, né? Esse livro que nós estamos aqui hoje conversando, ele é, na verdade, uma nova edição de um livro que foi lançado, que foi apresentado ao movimento espírita brasileiro em 2013. Mas a história começou antes, né? A história começou em 2012, quando então nós organizávamos o encontro anual de mocidades espíritas do Estado, que se chama EMES, Encontro de Mocidades Espíritas do Estado do Espírito Santo. E é um encontro muito tradicional, inclusive no Brasil inteiro. Assim, quem trabalha no movimento espírita de jovens no Brasil provavelmente já ouviu falar do EMES, porque é um evento que tem uma repercussão, felizmente, muito boa. E eu trabalhava, e assim, só uma referência, eu participei desse encontro enquanto jovem, minha primeira vez nesse encontro foi com 12 anos de idade, então é um encontro muito especial para mim, né? Porque eu vivi esse encontro como jovem e depois como trabalhadora. E lá em 2012, né, nós estávamos preparando o encontro do ano seguinte, e todos os anos nós escolhíamos um tema que a gente achava que tinha a ver com a dinâmica da juventude, que era de interesse dos jovens e tal, e uma tradição desse encontro é que o tema do ano seguinte é sempre apresentado no último momento do encontro anterior. Esse encontro acontece no carnaval, durante os 4 dias, é um retiro, né, vamos assim dizer, e aí o último momento do encontro é a apresentação do tema do ano seguinte. Então, lá em 2012, nós tínhamos que fazer a apresentação do tema de 2013, e aí pensamos, aí surgiu uma ideia da gente trabalhar questões atuais relacionadas à juventude, mas na perspectiva dos jovens desencarnados. Olha, Então a gente pensou assim, vamos trazer mensagens dos jovens desencarnados, né, contando a sua história, contando os seus erros, os seus acertos e tudo mais, para que essas mensagens sejam a tônica da gente refletir o que é a juventude e os desafios e oportunidades de ser jovem no Brasil. E naquela ocasião, com a nossa mentalidade ainda muito restrita, né? Porque às vezes o mundo espiritual tem um plano que está anos-luz à nossa frente, assim, mas no momento a gente só consegue captar uma parte estreita da história. E naquele momento, então, que a gente pensou, vamos trabalhar na perspectiva dos jovens desencarnados, nós nos lembramos de um livro psicografado pelo Chico,
lá na década de 50, chamado Jovens no Além. Isso. E aí, o que a gente pensou? Vamos fazer o próximo encontro sobre esse tema, vai ser Jovens no Além. Entramos em contato com a FEB, inclusive, pedimos autorização da FEB, falamos, no ano que vem, queremos fazer um encontro, queríamos autorização para tanto usarmos o nome como o nome do nosso encontro, quanto trabalharmos a dinâmica do livro no encontro. A FEB gentilmente autorizou e nós, então, lançamos o próximo encontro com cartaz e tudo, chamado Jovens no Além. E aí, no encontro lançado, todo mundo já sabia que ia ser Jovens no Além, os jovens já estavam preparados para o ano seguinte, nós começamos a estudar a obra para preparar os estudos. E aí, quando a gente começou a estudar a obra, né, sem tirar em momento algum o mérito da obra, o que a gente percebeu? Que aquelas mensagens que narravam, então, as experiências dos jovens desencarnados eram mensagens, apesar de lindíssimas, mais contextualizadas numa época muito distante da realidade que nós estávamos ali vivendo. A maior parte das mensagens falava de desencarnação a partir de acidentes de trânsito, assim, de causas ali, né, distantes assim da própria decisão do jovem, e a gente ficou refletindo. Será que essas mensagens são uma tradução exata das causas de desencarnação dos jovens hoje, 2012, na época a gente estava falando? E aí, então, surgiu uma ideia, que a princípio parecia uma ideia muito... que não era factível, uma ideia muito distante, que era, será que se a gente abrisse o canal mediúnico para que jovens desencarnados nesses novos tempos, né, 60 anos depois do livro do Chico, nós teríamos, então, histórias, nós teríamos depoimentos que pudessem traduzir essa juventude de hoje? Aí fizemos um projeto nesse sentido, levamos para a diretoria da federação, apontando, né, qual seria a relevância de fazermos algo assim, e a diretoria entendeu que era pertinente. Então, foram realizadas algumas reuniões mediúnicas com esse intuito. Olha que legal. Nós convidamos alguns médiuns relacionados ao trabalho federativo, né, médiuns ligados ao trabalho de infância e juventude, ao trabalho mediúnico da federação. Fizemos essas reuniões com todo o cuidado, né, que esse tipo de atividade merece, sob a supervisão da direção da federativa. E, ao longo de algumas semanas, as mensagens começaram a chegar. Então, chegaram, a maior parte delas, né, por via psicográfica, mas algumas mensagens psicofônicas que nós gravamos. E quando nós encerramos ali aproximadamente um mês, 40 dias de reuniões, nós tínhamos cartas assinadas por 24 jovens desencarnados, e contando algumas delas com muitos detalhes as suas histórias, e cartas absolutamente contemporâneas, falando de dificuldades atuais, falando desse momento que a gente vive, falando de questões de infecções sexualmente transmissíveis, falando de álcool, falando de drogas, falando de uma realidade tão atual, né, que a gente olhava para aquilo e falava assim, como que o mundo espiritual foi generoso com a gente, porque eram cartas, e todas elas cartas de otimismo, né? Falavam de dores, falavam de enormes dificuldades, mas todas elas demonstrando assim o quanto que a realidade da vida, da imortalidade da alma, da lei de causa e efeito, da reencarnação, é uma realidade que representa a misericórdia divina nas nossas vidas. E aí, então, esse material foi utilizado como matéria-prima desse encontro, que ocorreu em 2013. E, na época, nós tínhamos uma parceria muito boa com o Andrei Moreira, né, que era diretor da editora da Associação Médico Espírita de Minas Gerais. Nós já tínhamos, inclusive, publicado um livro anteriormente com a editora da Meng, que foi o livro Juventude, Sexualidade e Espiritismo. E quando o Andrei viu aquilo tudo, ele falou, não, isso tem que virar outro livro, vocês tratam de organizar aí, né? Não dá para a gente deixar isso tudo restrito a um evento localizado no Espírito Santo, só de 4 dias, vamos lá. E aí a gente organizou a primeira versão da obra, então nós separamos essas mensagens todas em 10 temas ligados às motivações da desencarnação, então, por exemplo, aborto, suicídio, drogas, distúrbios da autoimagem do tipo bulimia, vigorexia, anorexia, violência familiar. Então, foram 10 capítulos, então cada capítulo reúne as mensagens relacionadas a esse tema, e cada capítulo, afinal de contas, somos educadores espíritas, vem acompanhado de uma reflexão pedagógica, né, doutrinária,
comentando essas mensagens e oferecendo outros subsídios de estudo, né? Todos os capítulos terminam para saber mais sobre esse tema, onde é que você pode encontrar em filmes, em livros, em sites e tal. E aí ficou esse livro tão expressivo, que foi lançado em 2013, que inspirou encontros de mocidades no Brasil inteiro, que foi traduzido, né, que foi apresentado aqui na Europa. Temos, por exemplo, na Itália, um projeto de produção de vídeo em italiano com essas histórias. Tivemos programas de rádio nos Estados Unidos que aproveitaram essas histórias para também desenvolver programas para os jovens. E o livro, então, acabou alcançando um público, né? Como eu resumi para você no início da nossa conversa, especialmente jovens, famílias e educadores espíritas no trabalho do dia a dia da Casa Espírita. E aí o livro se esgotou, né? Resumindo aqui um pouco a história, com o tempo o livro se esgotou, diz que ele foi reimpresso 3 vezes pela Meng. E em 2019, eu até 2020, para falar a verdade. Eu já estava aqui na Inglaterra, eu fui ao Brasil, e por ocasião de ir ao Brasil surgiu a ideia da gente fazer algumas lives do livro, né, tentando resgatar o livro e tal. E essas lives, assim, as pessoas, cadê o livro? Eu quero comprar o livro, cadê? Não tem mais o livro, não tem mais o livro, não tem mais o livro, e gerou uma demanda pelo livro, e não tínhamos mais o livro para entregar, estava esgotado já há alguns anos. E aí foi quando surgiu a ideia vamos fazer uma nova edição? Vamos atualizar todos os capítulos? Vamos trazer isso numa nova perspectiva? E aí, através da parceria com a editora O Clarim, 3 meses atrás, o livro foi, então, relançado nessa nova versão. Que maravilha, Luciana, que história bonita do surgimento dessa obra. E essa versão agora atualizada, ela acrescentou mais mensagens ou são as mesmas mensagens? Nós até consideramos colocar novas mensagens, né? Porque nem todas as mensagens que foram recebidas foram aproveitadas para o livro. Mas depois a gente considerou uma premissa que foi importante para o livro, foi a viabilidade dele em termos econômicos para ser adquirido pelos jovens, porque o nosso público prioritário é jovem. E aí a gente percebeu que o livro ia ficar extenso demais, a gente ia precisar trazer mais detalhes, né? E na nossa perspectiva, as mensagens que estão lá, elas já cumprem um rol de informações, já foram validadas, já foram lidas por muitas pessoas, então nós optamos por manter as mensagens originais, sem nenhum acréscimo, mas todos os capítulos, né, que têm essa perspectiva doutrinária, eles foram reescritos. Sim. Justamente porque, pensa, a primeira versão foi escrita em 2012, né? Foi lançado em 2013, mas foi escrita em 2012. Já se passaram 10 anos. Muita coisa na ciência mudou em relação ao olhar sobre esses temas. Então, eles foram completamente reescritos, introduzindo novas reflexões e tal, e mantendo as mensagens originais do livro de 2013. Excelente, Luciana. Luciana, e todo esse manancial, todo esse acervo de cartas que compuseram a primeira versão e agora estão atualizadas na versão que acaba de ser lançada, com temas tão abrangentes. Eu tenho algumas perguntas, vou fazer uma de cada vez, porque é um aluvião de perguntas. Qual que mais te impressiona dessas mensagens? Que tema te chamou mais atenção? Olha, é difícil, sabe, responder isso, porque você há de convir que a gente acaba criando um envolvimento emocional muito grande, né? E nós não estávamos falando simplesmente com jovens que desencarnaram e foram embora e sumiram, não. Esses jovens, eles se mantiveram ativos espiritualmente no nosso trabalho durante muito tempo. Então, a gente sentia a presença deles, né, eles conviveram com a nossa equipe de trabalho espiritualmente, eram percebidos e eram vistos e mandavam mais recados e apareciam nos nossos sonhos. Então, foi uma convivência muito intensa, mas muito intensa mesmo, assim, de uma forma muito impressionante, pelo menos por 2 ou 3 anos, era uma convivência como se fossem grandes amigos que estavam ali próximos a gente e tal. Então, o vínculo emocional que se formou entre nós, equipe de trabalho, e esses jovens desencarnados, que, na verdade, eles sempre diziam isso, eles estavam ali representando muitos outros jovens com histórias parecidas, né? Era uma equipe de jovens desencarnados muito maior, que por alguma razão o mundo espiritual selecionou aqueles 24 para que eles contassem histórias que representassem todos os demais. Então, é difícil dizer, eu criei maior conexão com um ou com outro. O capítulo que eu escrevi, na verdade, né, que eu, além de organizar a obra, eu também escrevi um dos capítulos, e eu escrevi a respeito do tema do aborto,
que é uma carta contada pela jovem Joana, que era espírita, que era evangelizadora, veja só, Orson, e que num momento de distração da vida, depois de ter descoberto que estava grávida do namorado na adolescência, acabou se deixando conduzir pelas circunstâncias e acabou realizando um aborto que levou à desencarnação. Então, essa carta é muito significativa para mim, né? Até porque eu me dediquei tremendamente a entender as motivações psicológicas, a entender o que estava por trás do fato de uma jovem espírita evangelizadora de infância ter feito um aborto que levou à sua desencarnação. E é uma mensagem muito sensível, porque ela conta dos desdobramentos no mundo espiritual, ela conta do vínculo espiritual que ela tinha com aquele espírito que foi abortado, né, com um namorado que os três estavam já programados a se encontrarem como família, eles anteciparam a coisa e acabou tendo a repercussão indesejada que teve. Então, é uma carta muito sensível, né? E talvez o meu vínculo com ela seja especialmente porque eu tive a alegria, a honra de escrever sobre a história da Joana. Mas tem uma carta, sem ser a carta da Joana, por conta desse vínculo natural, mas tem uma carta que me impressiona muito relacionada ao tema do alcoolismo, que é uma carta assinada por um jovem chamado Marco Antônio, e é a única carta da obra que faz uma referência tão direta a duas encarnações. Todas as outras contam da última existência, né? Relatam os fatos da vida do jovem, o que levou à desencarnação e o que aconteceu depois no mundo espiritual. Mas a carta do Marco Antônio é muito, muito interessante, muito significativa, por quê? Pode dar spoiler, Orson? Não tem problema Pode, não, né? claro que sim, pode. O Marco Antônio ele relata a sua existência de 16 anos na Terra, né, na última existência, e o Marco Antônio era um jovem que já nasceu com vários problemas hepáticos, a tal ponto que ele fez transplante, né, ele teve, sabe, um jovem que viveu a vida inteira doente, nos hospitais, fazendo tratamentos sérios de saúde, e mesmo depois do transplante, ele teve uma rejeição e acabou desencarnando com 16 anos. Pode parecer uma história triste, né? Olha, o jovem, então, nossa, ele nunca fez nada de mal na vida, teve uma vida sempre tão regrada, tão restrita, doente e tal. Só que ele conta o outro lado da história, ele conta da sua existência anterior, que, na verdade, era o seu bisavô, e nessa existência, cujo nome também era Marco Antônio, ele era um homem que tinha um vício com os alcoólicos, né? E é uma história que ele conta também com muita sensibilidade, dizendo, por exemplo, que quando o primeiro filho dele nasceu, ele não estava presente porque ele estava no bar. Quando do casamento da filha, ele não se lembra de nada porque ele estava tão bêbado que ele não registrou aquele momento especial. E ele conta os detalhes, né, dessas escolhas equivocadas que o levaram a ter um vício muito grande, a depender do álcool para qualquer tipo de decisão, para qualquer coisa que ele fosse fazer na vida. E ele conta que desencarnou 16 anos antes do que estava programado naquela existência. Resultado, a encarnação seguinte teve aquela duração de 16 anos, porque era o tempo que, de alguma forma, ele havia desperdiçado nessa existência, e o corpo espiritual tinha ficado com a marca, né? A marca daquele abuso do álcool, e ele reencarnou com todo esse traço da doença, da dificuldade e tal, e é uma história redentora. E ele conta como ele chegou no mundo espiritual das duas vezes, mas da segunda vez, depois de desencarnar com 16 anos. E aí ele termina a carta dizendo que ele estava muito feliz porque ele estava ajudando, né, equipes espirituais como trabalhadores, e que ele ia reencarnar muito brevemente para poder continuar o trabalho dele, e ele termina de uma mensagem de uma forma muito esperançosa, assim. Então, essa carta, respondendo diretamente a sua pergunta, essa carta me chama atenção, né? Não quero dizer que ela é a que eu mais gosto, porque é impossível a gente dizer, né, colocar um parâmetro desse, mas é uma carta com muitos detalhes a respeito dessa dinâmica maravilhosa da vida, das novas oportunidades, né? E eu acho especial por isso, por esses dois lados da questão. Que bom, Luciana. São dois casos aí relacionados, um com aborto, que é um assunto muito expressivo atualmente, e alcoolismo também. Agora, Luciana, nós estamos tendo uma efervescência de suicídios na juventude. É um fenômeno mundial, muitos casos de suicídio ocasionados por vários fatores.
E você considera que a obra tem uma contribuição expressiva nessa área de suicídio juvenil, considerando muitos jovens aflitos, jovens que se sentem pressionados? Você considera que essa obra seria uma obra que auxiliaria aqueles jovens que porventura estejam vendo esta gravação e talvez tenham pensado em suicídio, se sentem pressionados? De que forma essa obra pode contribuir nesta área específica? Você tocou num assunto que é muito sensível, né? E é um assunto sensível em todo mundo. A gente pode pensar muitas vezes que o suicídio ele é fruto de uma situação econômica, de uma situação social, e não é bem assim. O suicídio é algo que está muito presente, por exemplo, aqui na Inglaterra, que é um país que tem uma condição de vida social muito diferente do Brasil, mas ainda assim a gente todos os dias recebe notícia ou de jovens que tentaram suicídio ou que levaram isso adiante, né? E existem estatísticas muito graves aqui também. Bom, a primeira questão que a gente pode observar no ponto de vista do livro é que o capítulo sobre suicídio é o capítulo que recebeu mais mensagens. Então, a gente até depois pensou, né? Não deve ser à toa. No capítulo, por exemplo, do aborto que eu te falei, só temos uma mensagem, que é a da Joana. No capítulo dos alcoólicos, a gente tem a mensagem do Marco Antônio. E no capítulo do suicídio, a gente tem 5 mensagens. Então, você vê, o mundo espiritual já deu uma atenção especial a esse tema ao colocar uma quantidade significativa de mensagens de jovens fazendo o seu relato a respeito desse tema, né, dessa problemática. E sem dúvida alguma, quando a gente ouve da própria voz do jovem dizendo da escolha que ele fez, como é que foi esse processo e o que aconteceu com ele, não apenas, Orson, acho que esse livro, eu sempre digo, ele não é um livro que fala de morte, ele é um livro que fala de esperança. Mas não apenas nos primeiros momentos, que são momentos muito sofridos, são momentos muito difíceis, né? E todos os jovens que procuraram o suicídio, eles relatam isso. Mas relatam também um apoio, relatam a ajuda, relatam não aquela visão de que você vai se matar e vai para o inferno e vai ficar lá indefinidamente, né? Existe esse amparo e essa ajuda, e depois desse amparo e dessa ajuda tem a constatação clara de, nossa, perdi tempo, né? Perdi tempo, mas fui amparado, fui ajudado, mas perdi tempo. Então, eu acho que é bonito a gente poder dizer isso, é bonito a gente dizer que o suicídio não é uma escolha, porque o suicídio ele não resolve nenhum problema, né? O suicídio ele simplesmente adia o problema. E esses jovens dizendo isso das mais variadas formas. A gente tem, por exemplo, a mensagem do Caio, que depois de enfrentar dificuldades familiares pela não aceitação da homossexualidade dele, depois de tanto ter ouvido o pai dizer: eu prefiro ter um filho morto do que ter um filho gay. Ele diz isso na mensagem, que ele cresceu ouvindo isso. E quando ele chega na adolescência e ele se reconhece como gay, o que ele faz? Ele pula do 9º, 10º andar do prédio onde ele morava. E aí ele conta a história de reconexão com ele mesmo e tal. A gente vê outras mensagens de desilusões amorosas relacionadas no livro. Então, o jovem no seu impulso, né, de que eu amo e não sou correspondido, não tenho motivos mais para viver, então vão lá e procuram no suicídio. Ou jovens que às vezes passam situações tão difíceis na vida, abuso familiar, violência, e também procuram no suicídio a resposta, e esses jovens vêm contar, não adiantou, sabe? Não adiantou, porque não adiantou, eu continuei convivendo, mas de uma forma muito mais difícil. Eu levei muito tempo para me recuperar dos traumas do suicídio, para estar aqui de novo, pleno, consciente. Não adiantou, não resolveu. E todos eles, de uma forma ou de outra, terminam as cartas fazendo: olha, não faça como eu, encare a dificuldade que você está vivendo, sabe? Não adianta fugir, não adianta adiar. Tudo bem, você vai ser ajudado, né? Deus olha por todas as criaturas, você vai ser amparado em algum momento, mas você vai perder tempo. Então, isso fica muito claro no livro, e é uma mensagem consoladora, né? Não é uma mensagem que está dizendo simplesmente: não faça porque você vai para o inferno, ou não faça porque não vai ter jeito. Não faça porque você vai perder tempo, você vai sofrer muito mais do que você precisaria sofrer com isso. E o último fato em relação a isso que você perguntou é o seguinte: no encontro de mocidades que nós trabalhamos esse tema, nós representamos essas histórias, inclusive todos esses jovens desencarnados, eles tinham atores que estavam interpretando as histórias. Então,
eles participaram da dinâmica do encontro. E aí nós montamos, a gente tem a tradição de fazer correio fraterno para todos os confraternistas, que a gente vai lá e coloca bilhetes, cartas para todo mundo, e fizemos os correios fraternos dos jovens no além, para que os jovens encarnados pudessem escrever para eles também o que eles estavam achando das histórias e tal. Qual você acha que foi o jovem que recebeu a maior quantidade de cartas depois? Pois foi o jovem Caio, esse jovem suicida que agora há pouco eu contei a história para você. Olha O Orson, ele recebeu alguma coisa do tipo 5 vezes mais cartas do que todos os outros jovens. E jovens dizendo, eu me identifico com a sua história. Eu já tramei o meu suicídio algumas vezes. Eu já fui para o alto de uma ponte e pensei em me jogar e não fiz isso porque na hora aconteceu alguma coisa. É impressionante a gente olhar as cartas que esses jovens encarnados espíritas escreveram para esse jovem desencarnado pelo suicídio, dizendo, eu me identifico com a sua história. Nós temos um trabalho a ser feito no movimento espírita, estou falando aí do Brasil, né, no movimento espírita brasileiro, porque é o nosso contexto, com o jovem a respeito do suicídio, que nós ainda não conseguimos alcançar. Porque quando a gente para conversar, a gente vê que a temática do suicídio é uma temática extremamente presente no dia a dia, no pensamento, nos planos do jovem, muito mais do que a gente imagina. Então, em algum momento, a gente vai ter que encarar essa realidade e desenvolver, enquanto movimento espírita organizado, um trabalho de atuação nesse sentido. Isso, cada vez eu tenho mais certeza. É muito importante você trazer essa reflexão tão expressiva, Luciana, porque nós temos muitas mortes de jovens no Brasil. Eu estou falando do Brasil porque nós estamos aqui, mas nós temos mortes por acidente de trânsito, por abuso, por bebidas, por drogas, por homicídios, por feminicídio e também, sem dúvida, por suicídio, que tem um número expressivo. Então, só trazer um dado sobre isso que você está dizendo, só para completar, desculpa te interromper, mas a ONU considera, né, o braço da Unesco, né, que é o braço da educação da ONU, considera a situação dos jovens no Brasil, eles usam a expressão, uma situação de pandemia, uma situação gravíssima. O Brasil tem mais jovens morrendo do que os 12 principais conflitos armados hoje no mundo. Se a gente somar os 12 países que estão em guerra, e o número de jovens mortos nesses 12 países, somar tudo, o Brasil ainda ultrapassa no número de jovens mortos no Brasil. Então, é uma situação gravíssima. É só a gente pegar, por exemplo, o mapa da violência, que é publicado, né, pelas instituições governamentais, a gente analisar as estatísticas, IBGE, é algo que é grave demais, sabe, Orson? E a gente, enquanto sociedade organizada, tem uma responsabilidade grande, e isso, enquanto movimento espírita, a gente tem uma responsabilidade muito grande, e acho que já passou da hora da gente unir esforços para tentar dar à juventude o apoio que ela precisa para superar uma marca tão triste, que é uma marca brasileira. Essa nossa preciosa conversa, Luciana, eu acho que surge em um momento muito oportuno. O Brasil tem muitos jovens marginalizados, né, esquecidos da sociedade. Você faz muito bem dizer que nós precisamos, como movimento espírita, tomar uma decisão nessa direção e movimentar ações em favor dessa juventude. O título Juventude Interrompida, ele é muito propício, ele é muito real, né, porque nós temos uma quantidade muito grande de jovens cujas vidas são interrompidas. Mas, Luciana, existe um aspecto que eu gostaria muito de te ouvir também, até pela sua experiência juvenil espírita, como você disse, participou dos movimentos de mocidades, etc. Nós temos uma questão muito interessante. O Brasil tem produzido o surgimento de muitos jovens entusiastas que trabalham no movimento, jovens oradores que têm se destacado. As lives projetaram esses jovens, há uma quantidade boa deles. Mas, ao mesmo tempo, nós temos muitos pais espíritas cujos filhos se afastam completamente da atividade espírita, ficam alheios ao trabalho desenvolvido pelos pais. Como é que você vê esse desafio, considerando essa obra Juventude Interrompida, com jovens distantes da realidade, digamos, cristã? Não precisa ser necessariamente espírita, mas jovens que se distanciam dessa realidade cristã, que justamente significa o amparo que todos precisamos.
Antes de entrar nesse aspecto, que é uma excelente pergunta, só fazer um comentário em relação às mensagens, né? A gente tinha uma curiosidade antes para saber assim, será que esses jovens, isso enquanto as nossas hipóteses prévias no projeto, antes das reuniões mediúnicas, será que as histórias desses jovens que desencarnam hoje em dia são histórias que falam de uma desencarnação que já estava prevista por ocorrer na juventude antes do planejamento reencarnatório, ou isso foi fruto das escolhas da vida, né? E aí a gente chegou à conclusão que mais de 90% das mensagens falam de escolhas equivocadas. 2 ou 3 mensagens só falam assim, não, eu já estava previsto por desencarnar na minha juventude, né? O resto não estava previsto. Os jovens falam, eu tinha ainda muitos anos pela frente, eu tinha décadas pela frente, eu tinha um trabalho para realizar em tal sentido. Então, mostrando que, de fato, é algo que não cumpre o planejamento, a regularidade, aquilo que estava se esperando, o que agrava isso que nós estamos aqui dizendo, né? Agrava esse fato. Os jovens estão desencarnando em massa no Brasil, e não é exagero dizer isso, eu não estou aqui como alarmista, eu estou aqui como uma pesquisadora que estudou o assunto e fico muito assustada quando eu vejo os índices da desencarnação na juventude no Brasil. E isso não é fruto, segundo o livro, segundo as mensagens, isso não é fruto de uma coisa natural. Isso é um contexto social, político, econômico, espiritual, religioso, psicológico, emocional que nós estamos criando no Brasil e que vem trazendo esse resultado tão indesejado. Em relação... Luciana, antes de você entrar na resposta da pergunta, é muito importante isso que você disse, porque nós, como espíritas, temos uma tendência de acomodar as situações como se tudo fosse planejamento, esquecendo do livre-arbítrio. Muito bom você citar isso. Livre-arbítrio, educação, responsabilidade, comprometimento, né? Várias coisas que estão aí em jogo. Por isso que eu digo, assim, vai chegar um momento em que essa conta vai nos chegar ainda mais, assim, enquanto movimento espírita, enquanto sociedade, nós temos responsabilidade com essas novas gerações. Então, se a gente, enquanto movimento espírita, continuar olhando que o Brasil se destaca no cenário do mundo como um dos piores lugares para ser jovem, isso quem diz é a ONU. Pensa, Orson, a seriedade disso. O Brasil é um dos piores lugares do mundo para ser jovem. E nós estamos falando do país em que nós acreditamos ser o coração do mundo, a pátria do evangelho. E estamos olhando de braços cruzados a nossa juventude morrendo, assassinada pelo suicídio, pela violência, pelas drogas, pelo álcool, situações que poderiam ser mudadas, com outras escolhas, com maior educação, com maior acesso a várias coisas, né? Não é natural o Brasil estar nessa posição. Não é natural os jovens brasileiros, por exemplo, ao nascerem negros em comunidades populares, terem muito mais chance de serem assassinados simplesmente porque eles nasceram naquela condição. Isso não é natural, isso não é parte de um planejamento reencarnatório espiritual para o Brasil. Não, isso é o resultado das nossas escolhas, acomodações, as nossas isenções, né? É muito fácil a gente estar no conforto da nossa casa espírita, das nossas universidades, olhar o fenômeno como se fosse distante, mas não é distante. Então, é preocupante demais e, como eu disse, acho que em algum momento, tomara que seja o mais cedo possível, a gente olhe para isso aí e consiga enxergar que a responsabilidade é de todo mundo, né? Eu respondi o que você perguntou, eu ia comentar agora sobre a questão dos jovens no movimento espírita, mas... Não, aí nós desviamos o assunto, agora voltamos àquela questão do distanciamento do jovem da realidade espírita ou cristã, não necessariamente espírita, né? Olha, Orson, eu tenho uma impressão a respeito desse tema, que é um tema que a gente conversa muito, né? Eu trabalhei muitos anos, eu sou professora também, eu trabalho na área de educação e comecei a trabalhar na área de infância e juventude muito, muito jovem ainda. E é uma discussão que sempre vem à tona, sabe? Quando eu tinha 13, 14 anos, já se falava, porque o jovem e tal. E eu aposto que quando você era jovem também se existia, porque o jovem, ele não pode... Porque são características absolutamente comuns
comuns dessa fase, né? Uma característica de ruptura. Eu quero construir a minha própria visão de mundo diferente da visão de mundo dos meus pais, eu quero a minha independência. O jovem que vai para a universidade, ele encontra um panorama de um monte de coisa que ele nunca tinha ouvido falar na vida, então é natural que naquele momento ele se deslumbre com aquilo, ele se afaste do universo daquilo que ele já conhecia e queira experimentar coisas que são novas para ele. Então, esse fato que, na minha visão, sempre ocorreu do distanciamento do jovem em algum momento, né? Vai muito bem na evangelização, quando entra na adolescência, vai embora, não quer saber mais de nada. Eu acho que isso sempre ocorreu, por essas características. Agora, é uma questão que é multifatorial, tem essa característica típica da juventude, da ruptura. Jovem rompe mesmo, né, com as tradições. Isso a gente estuda na psicologia e é a característica psicológica dessa fase, que tem que ser entendida. Agora, a questão não é só o jovem, às vezes a questão também vem do movimento espírita, das casas espíritas que são muito fechadas, que querem enquadrar esses jovens, né, na caixinha. Não, você só vai ter espaço aqui se você fizer isso, aquilo, se você for um jovem, você não pode beber, você não pode fumar, jovem espírita não vai em discoteca, jovem espírita. E essa conversa, especialmente nesse mundo hoje, que o que não falta é informação, não cabe na rotina do jovem. Né? Muitas vezes as famílias são muito repressoras, né? Eu estou falando aqui de vários fatores que a gente tem que considerar, em vez de simplesmente colocar assim a pecha, o jovem que não quer mais saber. É muita coisa envolvida, às vezes o jovem não quer saber mesmo. Às vezes o jovem participa de uma casa espírita que é absolutamente aberta a novas ideias, mas ele não quer mais, ele não quer curtir, ele não quer, sabe? Ele quer procurar outros rumos para ele. Mas às vezes a casa espírita não dá espaço. Às vezes a família é muito repressora. Eu conheço vários jovens, inclusive conheço amigos adultos que passaram pelo movimento espírita e foram embora porque eles dizem assim, eu não aguentava a hipocrisia na minha família, que eu via os meus pais falando uma série de coisas dentro do centro espírita, mas quando chegava em casa a realidade era outra, e aí eu fiquei com raiva do espiritismo, não quero mais saber disso. Então, são muitos fatores, sabe, Orson? O que cabe a nós fazermos enquanto lideranças espíritas? Abrir os nossos ouvidos, abrir os nossos corações, oferecer para o jovem oportunidades de trabalho, oferecer espaços de diálogo, de conversa, quebrar determinados tabus, que não se pode falar sobre isso, sobre aquilo na casa espírita. A casa espírita é o espaço mais dinâmico que deveria existir. A gente teria que ter condições de refletir na casa espírita sobre qualquer assunto para entender a perspectiva espírita desse assunto, né? Mas tem casa que proíbe, não se pode falar disso, não se pode falar aquilo. Jovem de cabelo comprido aqui, quando entra, a gente já olha de cada história que a gente ouve e fala assim, não é possível. E uma coisa assim que eu observo não estou generalizando, obviamente, mas alguns desses jovens que ganham destaque no movimento espírita, que todo mundo começa a aplaudir, são jovens que não se comportam como jovens. Eu não sei se você já reparou isso. São jovens que têm um jeito de falar, parece que ele tem 60 anos, tem uma estrutura comportamental que não o caracteriza como jovem, e aí o movimento espírita aplaude. Por quê? Porque, tá vendo como ele é maduro, né? Tá vendo como ele é... A gente tem que, claro, valorizar cada um na sua singularidade, mas por que um jovem que às vezes não tem o linguajar do adulto, porque ele não tem idade para ser adulto ainda, ele também não é valorizado, ele também não é prestigiado, ele também não tem oportunidade na casa espírita, não é? Então, entre vários desses fatores, um que eu acredito que a gente precisa repensar é essa caixinha que a gente quer enquadrar o jovem e dizendo para ele, se você não fizer assim, desse jeito, você não serve, e aí você vai ser um eterno jovem e a gente não vai dar espaço para você. Brilhante, Luciana, brilhante, porque como nós, os adultos e lideranças, precisamos repensar todos esses aspectos. Ô, Luciana, você me despertou uma curiosidade agora. Com esta abordagem que você fez, este livro Juventude Interrompida chega a tocar nesse assunto do distanciamento dos jovens da religião, digamos, não só espírita, mas chega a tocar nesse assunto? Os jovens chegam a comentar sobre isso? Chegam a comentar em dois sentidos, assim, sabe? Chegam a comentar tanto que, ao terem uma orientação religiosa e não seguirem essa orientação religiosa, o quanto eles acabaram perdendo tempo. Alguns comentam que eram de famílias espíritas, mas não foram incentivados pelas famílias a seguirem esse caminho. Alguns chegam a dizer que eram de famílias espíritas, eram incentivados, mas por uma escolha própria acabaram não seguindo. Não quiseram. Né? Não quiseram. Isso não é um tema central de nenhuma das mensagens, porque o foco das mensagens era contar exatamente desse
esse aspecto, né? O que te levou a desencarnar antes da hora e tal. Mas sim, muitas mensagens falam de fé, e algumas até mostram que os jovens reencontraram a fé após a desencarnação, do tipo, Olha, poxa, né? Eu até fiz uma solicitação para que na próxima encarnação eu possa nascer numa família espírita, ou pelo menos uma família religiosa. Então, de alguma forma, isso passa pelas mensagens, não como uma tônica central, não, volto a tudo bem. dizer, mas sim, basicamente todos eles. Muito Inclusive, bom, tem a Luciano. história do Giancarlo, que é o jovem que desencarnou com AIDS, né? Ele relata todo. Enfim, a entrada dele na universidade foi um momento muito marcante para um desregramento sexual, e ele relata isso na carta, e ele descobre, tempos depois, que ele contraiu o vírus do HIV e vem a desencarnar disso. Só que ele conta que no tempo que ele ficou doente, ele começou a ler os livros espíritas que até então povoavam a casa dele, e ele não dava a menor bola para aquilo. E nesse tempo de recolhimento, né, ele se desligou do grupo de amigos por conta da doença, enfim, esses últimos meses de vida, ele relata que ele voltou, que ele foi ler pela primeira vez aqueles livros que estavam na casa dele a vida inteira, e que ali ele descobriu um monte de coisa, o quanto que se ele tivesse dado bola para aquilo antes teria sido diferente, enfim. As coisas que a gente diz, né? Quando isso aí não é uma prerrogativa do Giancarlo, é uma prerrogativa de todos nós, que às vezes temos ali os alertas o tempo inteiro na vida, não damos bola, mas quando a coisa acontece, você fala, poxa, podia ter aproveitado Por um que pouco. que eu perdi, né? Eu de Luciano, verdade não acredito que essas histórias são diferentes das nossas histórias, sabe, Orson? Não são histórias muito humanas, são histórias que poderiam ser a minha, poderiam ser a sua. O que acontece é que às vezes a gente tem misericórdia assim a mais, né, de receber um alerta aqui, ali, e eu acho que são histórias muito próximas assim da nossa realidade. Poderia ser todo mundo. magnífico, Luciana, magnífico. O livro, então, ele contém quantas cartas? São quantos capítulos e quantas cartas? São 10 capítulos, né? Vamos ver se eu lembro de cabeça aqui. Como eu Tá. falei, os capítulos foram escolhidos a partir da temática da desencarnação. Não sei se eu vou lembrar, vamos lá. Temos Não, o não se preocupe com a aborto. exatidão. Aborto é um capítulo, um outro capítulo é sobre IST, AIDS, né, que são as infecções sexualmente transmissíveis e a AIDS. Temos um capítulo sobre alcoolismo, sobre overdose, sobre mortes violentas, fatalidades, que aí juntam os acidentes, né, episódios de um jovem que morreu afogado, as chamadas fatalidades. Temos a violência, temos a violência doméstica, a gente fala da violência familiar, temos o suicídio e a gente chamou esse capítulo de distúrbios de autoimagem, e nesse capítulo nós falamos de 3 casos, um caso de anorexia, um caso de bulimia e um caso de vigorexia, né? Vigorexia é o uso excessivo de anabolizantes, e aí é uma história de um jovem, de um menino que ele acabou desencarnando pelo o excesso dos anabolizantes para ficar forte, para ter um corpo exuberante na perspectiva dele. Acho que eu falei os 10. E aí, esses 10 capítulos recebem 21 mensagens, né? Nós costumamos falar que são 24 jovens, porque uma das mensagens é assinada por 4 jovens, que eram 4 irmãos. Eles até assinam como os falsos mosqueteiros, né? É o pseudônimo que eles deram, e eles contam uma história em comum, que também vem de uma outra existência e tal, e eles contam uma história especificamente de abuso familiar, né? Abuso sexual dentro de casa. Então, são, em resumo, 10 capítulos, 21 mensagens e 24 espíritos jovens que participam aí da dinâmica das cartas. Muito bem, Luciana. Nós estamos já com 50 minutos. Você que chegou agora, nós estamos conversando com Luciana Moura, que reside na Inglaterra e foi uma das organizadoras do livro Juventude Interrompida. Nós estamos aqui justamente para motivar o leitor, o jovem ou não, o mais adulto, para que conheça o conteúdo, considerando esta expressiva seleção de cartas trazidas por jovens desencarnados e que, como o próprio nome diz, tiveram a sua juventude interrompida por fatores variados. Para quem quiser adquirir a obra, poderá dirigir-se naturalmente às editoras. Nós vamos colocar aqui o contato das editoras para adquirir a obra. Aí está o WhatsApp da editora O Clarim, o DDD 16 992706575, ou pela loja virtual oclarim.com.br, ou ainda diretamente na livraria da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo,
no DDD 27 3222 6509. Se por acaso o livro estiver esgotado, você pode agendar ou encomendar para futuras edições que estarão disponíveis. Nós sugerimos que você printe a tela aí, ou fotografe a tela, para que você tenha essa informação à sua disposição. Como dissemos, o livro Juventude Interrompida tem o prefácio de Rossano Klinge e autores diversos, que são os diversos espíritos, através de psicografias, como disse a Luciana lá no começo da nossa conversa, através de reuniões adredemente preparadas e organizadas para ter informações a partir da inspiração surgida do livro Jovens no Além. Luciana, nós temos aqui, naturalmente, que vamos divulgar, nós estamos aqui sendo vistos por jovens, por pais, por educadores, de toda a sua experiência, inclusive com a elaboração da obra, mas também considerando toda a sua experiência anterior, de educador espírita, vinculado a uma federativa de um estado no Brasil, da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. O que seu coração tem vontade de dizer, primeiro, aos jovens atuais que enfrentam suas dificuldades tão variadas, principalmente considerando a reflexão que fizemos aqui sobre a situação do jovem no Brasil, que é uma situação muito grave, considerando o desemprego, considerando os preconceitos de toda a ordem, considerando a violência e até a autoafirmação nessa idade da juventude. O que você diria ao jovem, se você quiser fazer em duas partes, e também aos pais, aos educadores, se você achar necessário, dirigir-se também às lideranças espíritas, seu coração deve estar ardendo aí de entusiasmo, porque, como você disse, o livro fala de esperança. Nosso objetivo aqui é exatamente esse, é disseminar esperança e estímulo para toda a pessoa humana. Então, eu deixo para você, use o tempo que você considerar necessário, mas deixo para você este final de nossa conversa. Eu preciso confessar que quando você começou, né? O que você gostaria de dizer? Aí eu pensei assim, eu quero dizer para 4 pessoas. Eu quero dizer. Aí depois eu fui completando, eu falei, tá vendo? O que nos chega muitas vezes ao coração é isso mesmo. E eu quero estender essa nossa fala final, né? Para o jovem, para os familiares, para os educadores espíritas e para os dirigentes do movimento espírita. Vamos começar, jovem. Você não está sozinho. As dores, as angústias, as incertezas que você tem, muitas vezes, vêm da própria condição, da sua maturidade psicológica, emocional, típicas desse momento de transição, que é a juventude. Outras vezes vêm de condições espirituais. Todos nós somos espíritos reencarnados na Terra com grandes dilemas pessoais, espirituais, mas quando a gente se considera que está sozinho, isso fica muito pior. Sempre vai existir alguém, né, que vai estar à sua disposição, mesmo que não seja a família, às vezes é um amigo, às vezes é um professor. A misericórdia divina sempre vai colocar alguém ao seu lado que vai servir como um meio, como um instrumento para que as orientações superiores cheguem. Nenhum de nós está desamparado, nenhum de nós está como uma folha solta lançada ao vento, todos nós estamos encarnados nas melhores condições que nós podemos para cumprir os nossos propósitos espirituais. Uma encarnação é algo tão complexo, quando a gente vai estudar, por exemplo, a reencarnação de Segismundo, lá no livro Missionários da Luz, ou qualquer outro processo reencarnatório, é tão complexo para que uma vida, para que a sua vida, jovem, seja algo que você possa dispor de qualquer jeito. Não, a sua vida foi minuciosamente planejada não só por você, mas pelos seus espíritos protetores, por espíritos familiares. Você recebeu um voto de confiança para reencarnar. Então, não se sinta sozinho. Se você hoje se sente assim, lembra que a sua reencarnação foi validada, que você tem um anjo da guarda, que você tem um monte de gente que te ama, que às vezes está à sua volta, mas que no nosso momento de dor a gente não consegue enxergar. Então, se abra para essas inspirações, converse com quem você tem confiança, esteja aberto às suas intuições, às inspirações que vão chegar nos momentos
de sono, nos momentos de oração, porque quando a gente se considera sozinho, a gente está tão fragilizado que muitas vezes a gente vai procurar o consolo, é no álcool, é na droga, é no sexo desregulado, é no suicídio, mas existem outros caminhos. Então, procure ajuda, viu? Procure ajuda onde você achar que essa ajuda pode chegar, porque a vida é um bem tão precioso, né? São tantas histórias que às vezes a gente conhece de pessoas que passaram por dificuldades tão grandes, mas que depois da dificuldade vieram grandes presentes na existência. Então, dê um voto de confiança a essa sua encarnação e sinta-se abraçado por todo mundo que efetivamente ama você. Familiares, aproveite o tempo com os seus filhos, muito mais do que dando lições apenas verbais, mas usufruindo de um momento de convivência, sabe? Senta para assistir filme junto, reza com seus filhos todos os dias, estabeleça uma rotina espiritual na sua família, faça refeições juntos, converse, vá passear no parque, vai passar tempo junto. A infância e a juventude são tempos que passam no piscar de olhos, e quando a gente abre mão disso por outras coisas, a gente, via de regra, se arrepende depois, né? Tem uma pesquisa muito, muito importante que foi feita por uma enfermeira que estava fazendo o seu PhD em enfermagem, com doentes que estavam em situações terminais, assim, né? E ela perguntou para esses doentes qual é o maior arrependimento que você tem. Eram pessoas que sabiam que iam morrer em poucos dias, e uma das principais respostas dizia: eu não dediquei à minha família o tempo que eu podia ter dedicado. Eu estava sempre preocupado com outras coisas, e meu maior arrependimento é não ter estado com a minha família, com as pessoas que eu amo, pelo tempo que eu poderia ter estado. E, em primeiro lugar, apareceu como resposta: eu não disse para as pessoas que eu amo que eu as amo. E eu passei a vida inteira com isso tudo guardado. Então, familiares, aproveitem essa jornada bonita com filhos, adolescentes, crianças, porque esse tempo passa rápido demais. E é muito triste a gente chegar no final dessa jornada tendo se arrependido de não ter dado tempo, a atenção, o ouvido, a escuta, o olhar atencioso a isso, não é? Aproveite, seu filho tem hábitos que você não gosta, faça o possível para ajudá-los nesse processo de educação, mas sem julgamento, sem cobranças excessivas, sem querer que ele seja alguém diferente de que você próprio foi na sua juventude. Um olhar e uma escuta atenciosa e amorosa muitas vezes falam mais do que os sermões, do que as críticas, né? E, acima de tudo, o exemplo é o principal caminho que a gente pode incorporar na nossa prática educativa. Educadores espíritas, evangelizadores de infância e de juventude, nós somos os representantes de Jesus na Terra, no trabalho de semear as palavras do Cristo, a consolação da doutrina espírita nesses corações tão sedentos, assim como os nossos, né, das crianças e dos jovens. Sinta-se empoderado do seu trabalho. Às vezes é um trabalho solitário, é um trabalho difícil, mas é um trabalho que pode efetivamente modificar vidas, dando a elas esperança, dando a essas tantas almas encarnadas nesse planeta uma perspectiva diferente. Então, cada vez leve o seu trabalho na educação, na evangelização espírita com mais confiança no mundo espiritual, com mais dedicação, porque talvez seja, dentro do contexto do movimento espírita, o que a gente pode fazer de melhor com o conhecimento que a gente adquiriu, né? E representantes das instituições, vamos trabalhar pela juventude efetivamente, né? Com menos crítica, com menos enquadramento, mas com mais acolhimento, e vamos encarar essa problemática da juventude como uma problemática de todos nós. Não é distante, né? Às vezes a gente só se sensibiliza por esse tema quando ele chega perto da gente, né? Quando um filho desencarna, quando alguém da família passa por uma morte trágica, até então a gente se mantém distante, alheio, até de certa forma indiferente, com um olhar julgador. Ah, mas suicídio porque ele procurou, porque ele que procurou usar drogas, ele bebeu, o jovem bebe demais. A gente tem muita crítica e pouca compreensão, pouco acolhimento. Então está na hora da gente se unir
Talvez o trabalho de uma instituição espírita isolado seja muito importante, mas quando a gente começa a se unir enquanto movimento espírita, com esse olhar atento, essa dedicação, esse entendimento para as questões relacionadas à juventude, o nosso poder de atuação é muito maior, né? Aquela velha história do feixe de varas que se une para poder se tornar muito mais poderoso numa mensagem que é extremamente oportuna para esse tempo que nós estamos aqui vivendo. Desculpa, Orson, né? Me empolguei aqui, falei demais, mas é porque o coração da gente às vezes realmente se apaixona por um tema e a gente enxerga às vezes um propósito tão grande em algumas coisas, como eu falei no começo, né? Às vezes a gente começa a fazer alguma coisa sem ter uma dimensão do tamanho que isso realmente tem. E somos todos pequeninos trabalhadores nessa grande jornada, mas que se a gente se juntar, ó, a coisa pode ficar boa, hein? Luciana, você foi brilhante. Brilhante. Eu agradeço imensamente a versatilidade dessa conversa, o conteúdo expressivo que nós vamos divulgar amplamente para educadores, para os pais. Nós temos contato com muitos educadores e vamos fazer com que essa entrevista circule entre os jovens também. Temos contatos com muitas lideranças juvenis. Considero preciosíssimas suas observações. Inclusive, quero convidar de público você aqui para fazermos uma entrevista textual. Eu vou te mandar por e-mail uma entrevista por texto a ser publicada na revista eletrônica O Consolador e possivelmente também na Revista Internacional do Espiritismo, da mesma editora que o livro foi publicado aqui, do Clarim de Matão. Então, nós vamos mandar isso por e-mail. Agradeço imensamente, Luciana, pela sua versatilidade, pela sua disposição, pela sua descontração e pelos exemplos tão realistas e tão importantes para o nosso dia. Muito obrigado a você que nos acompanhou, muito obrigado a você que pode compartilhar esse link para os pais, para os educadores. E a sua despedida, Luciana, deixo com você aí aquilo que o seu coração desejar dizer a todos nós. Queria muito agradecer a você, Orson, agradecer a editora O Clarim, né, que acolheu esse projeto, ao César Perry, que foi quem, de alguma forma, nos aproximou da editora, acreditou no projeto, e enfim, a equipe de trabalho da Federação, e quero encerrar, né, acho que se você deixar, eu fico falando aqui o resto do dia, mas quero só dizer que estamos à disposição, viu, do Movimento Espírita Brasileiro, os colegas que participaram dessa obra, como nós destacamos, né, cada capítulo foi escrito por pelo menos um trabalhador da área de educação, da área de estudos, então nós temos uma equipe bonita que está disponível a vocês, viu, companheiros, que queiram aprofundar essa conversa, que queiram apresentar o trabalho dessa obra nas suas instituições espíritas. Nós temos feito lá no Espírito Santo uma jornada de palestras no último mês, até o final do próximo mês. Enfim, estamos muito à disposição, contem conosco, e contem conosco não apenas no trabalho de divulgação, né, mas quem quiser juntar para a gente bater um papo tomando um café e a gente conversar sobre trabalhos em conjunto, parcerias, porque afinal de contas não dá para a gente se deparar com uma problemática dessa e ficar indiferente. E tem muita coisa, tem muito recurso, né, tem muito trabalho que a gente pode fazer. E eu de verdade acredito muito no trabalho cooperativo, da gente estar junto, né? As instituições, elas existem separadas apenas para a organização, mas se a gente se juntar, coisas maravilhosas podem vir daí. Muito obrigada. Eu que agradeço, cumprimento a editora Clarim, cumprimento a Federação Espírita do Estado do Espírito Santo por este momento, para mim, precioso e que divido aqui com os nossos telespectadores, ouvintes e internautas, uma gratidão imensa no coração. Muito obrigado, Luciana. Muito obrigado a todos vocês e até breve com nova entrevista. E vejam vocês que a Luciana se colocou à disposição para novos trabalhos. Esteja certa, Luciana, que vai chover convite, viu? É muito interessante isso. Muito obrigado, um abraço para todos.